Abrir nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 9. A palavra diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios espirituais. Deus, que o Senhor possa fazer essa palavra, Senhor, rema, que todos possam ouvir, entender e compreender, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu seja o porta-voz, Senhor, da Tua palavra. Que não seja eu a falar, mas o Senhor, o Teu Espírito, falando através de mim. Amém. Nos honra nesse lugar, Pai. Nossos irmãos estão querendo ouvir ao Senhor. Então, Pai, seja presente conosco aqui nessa noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Queridos, a palavra que eu trago para vocês hoje chama-se crescimento espiritual. Quando a criança nasce, ela necessita de cuidados, uma alimentação adequada para ela crescer saudável, uma criança forte, ou não é assim? Mas isso não acontece do dia para a noite, acontece? Uma criança, para crescer sadia, forte, ela vai ter que ser alimentada com leite materno, com colosso, que é o primeiro leite, né? Depois, esse colosso, na vida espiritual, é aquele recém-convertido, né? E depois a criança vai comendo, né? E vai melhorando a papinha, aquela coisa, e ela vai crescendo forte e saudável. Muito bem. Mas o crescimento espiritual, como é que acontece? Como nós falamos do crescimento físico, assim também é o crescimento espiritual. No livro de Romanos 10, 17, nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A gente sempre fala o seguinte: a criança, ela aprende com o quê? Ouvindo. Ela aprende com nossos gestos, com o que nós fazemos e o que nós falamos. E o novo convertido, o crente, ele aprende com o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Nós lemos agora. Ouvindo a palavra de Deus, e cada dia vai se fortalecendo. Amém. A cada dia nós estamos mais firmes na palavra. Ouvindo, estudando a palavra, vivendo a palavra, são requisitos básicos para o crescimento espiritual de uma pessoa. Muitas pessoas acham que às vezes, para ter um crescimento espiritual, basta ir na igreja no domingo, falam glória a Deus, entrega as ofertas, os dízimos, e vai para casa, fecha a Bíblia e pronto. Só no outro domingo de novo. Durante a semana, ele não come nada. Você acha que essa pessoa está sendo fortalecida? Não. Quando eu estou falando não comer nada, eu estou falando espiritualmente. A pessoa chega em casa, fecha a Bíblia aqui, não abre mais, não lê a palavra, não ora. Essa pessoa está tendo um crescimento espiritual? Não está. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Se uma criança, amado, nasce, não for alimentada com boa alimentação, certamente vai crescer anêmica. Ela deve ser alimentada todos os dias, todas as horas, todo o tempo e hora. A criança, toda hora, ela está querendo mamar. Toda hora você vê a criancinha procurando o peito da mãe ou a mamadeira. Ela quer comer todo o tempo. Por que nós não fazemos isso espiritualmente? Por que nós não queremos ler a Bíblia? Não é a mesma coisa? O crescimento não é o mesmo? Por isso a palavra diz que há muitos fracos dentro da igreja.
porque não são alimentados adequadamente. Mas quem que é o culpado? Quem é que precisa? Quem é que tem a obrigação de dar alimento? Muito bem, veja o que está lá em Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Muitas pessoas, amados, quando chegam na igreja, trazem com elas uma bagagem do mundo, e essa bagagem precisa ser eliminada. A criança, quando ela nasce, você começa a tratar dela com alimento sadio e ela vai crescendo sadia. Isso quando tem condição, porque muita gente não tem essa condição que nós estamos falando. Não tem esse alimento para dar para a criança, vai crescer raquítica, aquela coisa toda. Nós estamos falando de pessoas que têm condição de fazer isso. E espiritualmente, a pessoa a mesma coisa. Quando ela vem para a igreja, ela se converte, ela aceita Jesus, ela é salva. Mas ela precisa dos irmãos maduros na fé, para que essa pessoa seja alimentada adequadamente. Não adianta essa pessoa chegar, aceitar Jesus e tal, e ninguém mais cuidar dessa pessoa. Ela vai morrer, ela vai ficar raquítica. Vai chegar um momento que ela não sente mais desejo de ir na igreja, de fazer nada, porque ela não foi alimentada, ela não foi ensinada. Elas devem ser orientadas a rever as suas condutas em relação às Escrituras e ao mundo. Quando falamos de mundo, amados, devemos falar do que a Bíblia nos ensina, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. Para quem quiser anotar. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Na Bíblia, amados, aprendemos que o crescimento espiritual é o resultado de uma dedicação diária a Jesus. É uma dedicação diária, todos os dias. Quando a palavra nos diz orai sem cessar, eu quando não entendia, eu falava, que loucura! Orar sem cessar? Como assim? Como você vai orar sem cessar? Como nós oramos sem cessar? Igualzinho nós respiramos. Você tem como parar de respirar? Não tem. Então, amados, o crescimento físico tem a sua limitação, mas o espiritual tem como continuar crescendo até que chegue a plenitude dos tempos. E qual que é a plenitude dos tempos, amados? Qual que é a plenitude dos tempos? Nós vamos crescer até quando espiritualmente? Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Jesus disse que viria nos buscar. Então, amados, aí sim nós teremos um crescimento espiritual até que Jesus venha, porque a partir daí nós já vamos estar com Ele. Estaremos no patamar que Jesus nos colocou. Ou seja, até que se cumpra toda a obra de Deus na nossa vida. Olha, às vezes a gente fala assim, gente, mas tal pessoa, ela morreu tão cedo, ela não tinha feito nada ainda. Mas quem somos nós para dizer isso? É Deus que planeja o tempo nosso. Ele cumpriu aquilo que Deus tinha colocado para ele cumprir. Às vezes a gente pode falar, mas foi tão imaturamente. Para nós pode ter sido, mas para Deus não. Lá no livro de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele vai nos dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, amados, a Escritura é que vai nos dar condição para que nós atingimos essa maturidade espiritual. Nós precisamos conhecer a palavra. Não
adianta só chegar aqui, ler um versículo, 2, fechar a Bíblia e chegar em casa, guardar, ou abrir lá no Salmo 91 e deixar em cima da mesa, pensando que aquilo ali vai ser uma bênção, porque Deus vai abençoar. Nós precisamos degustar a palavra. Nós temos que comer ela com gosto, sentir o gosto da palavra, para que você seja tocado pelo Espírito Santo. Mas para isso, nós temos que deixar o que nós lemos aqui para trás sobre o mundo. Porque o mundo vai nos impedir de estar crescendo espiritualmente. O mundo é o inimigo primeiro a nos impedir de crescer espiritualmente. Porque o que diz a Bíblia? O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. O que é a carne? É os desejos do mundo, são os pecados da carne, são as vontades da carne. Se nós não deixarmos ela, nós não teremos um crescimento espiritual exponencial. Não teremos um crescimento espiritual horizontal, ou vertical, aliás. Horizontal é assim, mas isso também, horizontal e vertical. Nós temos que crescer assim. Crescer, amado, espiritualmente, depende da maturidade, da obediência, da observância das Escrituras e principalmente ser nascido de novo. O que é nascer de novo, amados? Vamos saber o que é nascer de novo? Fala na sua mãe e fala: mãe, eu quero entrar na sua barriga de novo. Quero nascer de novo. Foi assim que aquele sujeito lá falou com Jesus? Pai, Senhor, como assim? Aquele fariseu lá? Nicodemos. Não, amados, nascer de novo quer dizer você dar um basta na vida mundana que você tem. Você aceitar Jesus e falar: olha, Senhor, eu quero ser como aquela criança que nasceu hoje. Eu quero ser limpo. Eu quero ter essa pureza dessa criança. E a partir dali você começa um crescimento sadio, um crescimento espiritual que vai te levar ao encontro de Deus, ao encontro da palavra de Deus. Amados, a vida espiritual não anda com a vida carnal. Olha o que diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Lembra o que Paulo falou? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Então muitas vezes nós não queremos fazer e acabamos fazendo. Mas por quê? Porque nós ainda não deixamos que o Espírito controle totalmente a nossa vida. E nós, de repente, estamos nos desculpando. Ah, não sei, é porque a carne é fraca. A carne é fraca. Mas por que a carne é fraca? Porque nós deixamos. Porque nós temos um espírito fraco. E por que nós não vamos combater isso? Para ter um espírito forte, para combater a carne, combater as coisas do mundo. Porque muitas vezes, amados, é cômodo para mim. Muitas vezes é cômodo. E não é isso que nós temos que viver. Livro de João 6,47, Jesus diz o seguinte: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas basta só crer em Jesus para ter a vida eterna? Crer, aceitá-lo como seu único e verdadeiro Salvador, batizar e deixar a vida mundana. Crer é a palavra-chave. Mas nós temos que crer, aceitar, batizar e deixar a vida mundana. O crescimento espiritual, amados, é como uma árvore. Começa com uma germinação da semente, isto é, quando recebemos a palavra e cresce sendo orientada pelo Espírito Santo.
Não tem como uma semente nascer se ela não morrer. Não tem como nós nascermos de novo se nós não morrermos para o mundo. Morrer para o mundo, amados, é nós aprendermos a falar não para as coisas que não é de Deus. E o que mais nós vemos são pessoas que não têm essa palavra, não têm autoridade na palavra, nas decisões. São como uma folha ao vento, uma folha seca. Aonde o vento toca, ela vai. Vem um pastor aqui, fala uma coisa, todo mundo acredita. Por quê? Porque não conhece a palavra. Vem outro, estou aqui falando, acredita no que eu falo. Por quê? Porque às vezes não conhece a palavra. Nós temos que conhecer a palavra, devemos ser igual, né, os bereanos. Alguém aqui já ouviu falar dos bereanos? Alguém aqui conhece os bereanos? Eu também não conheço não, mas já ouvi falar na Bíblia. Os bereanos, vou contar para vocês, eram um povo que tudo que falavam para eles sobre a palavra, eles iam lá no Testamento, o Antigo Testamento que eles tinham, ia conferir se aquilo que estava sendo falado era verdade. Eles não acreditavam no que falavam, a não ser que estivesse na palavra. E nós temos que ser um bereano. É o povo de Bereia. Nós temos que ser assim, mas não somos. Nós temos tendência a acreditar em tudo que as pessoas falam. Oh meu Deus, eu tenho visto aí essa rede social. Jesus Cristo. Você dá um passo para cá, você escuta, meu Deus, você começa a acreditar. Você dá outro passo para cá, você acredita de cá também. O tanto de baboseira. Mas por que às vezes a gente acredita de cá ou de cá? Porque nós não temos conhecimento. Não temos o conhecimento. E às vezes você vai comentar com uma pessoa e fala, mas peraí, você está acreditando do lado de cá? Mas você sabe assim, assim, assim? Não, nunca vi falar isso não. Ah, tá, então é por isso que você acredita. Ah, nunca vi falar, tá, por isso que você acredita. E nós somos assim. Amados, no começo, essa semente é frágil, né? E o irmão a mesma coisa, no começo ele é frágil, depende da ajuda dos irmãos, mas com o tempo vai criando raízes profundas e solidifica na palavra. Mas essa pessoa ela só vai crescer forte se nós estivermos ao lado dela, orientando, ensinando. Nós sabemos que se nós deixarmos uma criança recém-nascida num canto, ela vai morrer. Porque ela não sabe, ela não dá conta, ela não conhece, não tem força. Assim uma pessoa recém-nascida de novo. Os irmãos mais maduros na fé têm a obrigação de estar ajudando essas pessoas. E as pessoas recém-nascidas de novo, elas têm a obrigação de procurar esses irmãos. Porque muitas vezes, você tem uma dúvida, você vai perguntar para um outro irmão. Mas na verdade aquele irmão, às vezes ele está pior do que você. E vai te ensinar coisa que está errado. Então procure uma pessoa que realmente tenha conhecimento da palavra. Amados, seja a semente da parábola de Jesus, lá em Lucas 8:15, que diz assim: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Não se deixe levar pelos incrédulos, amados, pelos maldizentes, pelos gananciosos, pois a palavra nos diz que esses não entrarão no reino de Deus. Quantas pessoas enganam o irmão? Quantas pessoas falam coisas que não é bíblica para o irmão? Às vezes você ouve uma palavra, tem uma dúvida, e chega no irmão e fala: irmãozinho, eu vi aquilo lá. Ih, rapaz, aí a pessoa desce a lenha. Você descrença. Uma certa vez eu ouvi uma professora, tá? Professora de ética, lá no seminário de teologia. Ela nos contou o seguinte: está sendo muito difícil para mim agora, né? Depois que ela já era bem madura na fé, ouvi uma palavra, ouvi uma pregação.
de tanta baboseira que ela escutava. Baboseiras, é isso. Não se deixe levar pelos incrédulos. Lá em Apocalipse 21, capítulo 21, versos 6 e 7, diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Os primeiros passos de um crente, amados, devem ter acompanhados de pessoas maduras na fé. O crente neófito, ou seja, o crente que nasceu recentemente, que ele não conhece, essa palavra neófito é da Bíblia, tá? São crentes, são pessoas recém-nascidas que elas ainda não conhecem a palavra direito. Então ele é um crente neófito. Quando você fala com uma pessoa, vamos dar um exemplo, você entra num serviço e você não conhece nada daquele serviço. Alguém pode falar para você, não, você é neófito. Por quê? Você não tem conhecimento. Você é um neném, você nasceu agora. Pois é, não conhece ainda o caminho e depende da orientação da palavra. Os primeiros desafios são difíceis e há muito para aprender nos crentes. E precisam de muito apoio para o crescimento sadio, sem vício, sem distorção da palavra. Cabe aos irmãos mais entendidos na fé, maduros, ensinar a palavra rema. Não usar cacuetes, não usar coisas que não estão dentro da Bíblia. Quantas vezes a gente ouve pessoas pregando coisas que não estão na Bíblia? E as pessoas comem com devora. Você ouve muitas pessoas falar, pastor, às vezes você está com a Bíblia. Me mostra, onde? Está na Bíblia onde? Pô, pastor, não sei, eu ouvi lá na igreja. Então, amados, devemos ser bereanos. Com o tempo, amados, o crente vai conhecendo mais a palavra de Deus e vai firmando mais o seu relacionamento com Deus. Amém, aleluia. Na caminhada cristã, enfrentaremos tempestades, e mesmo os cristãos maduros enfrentarão as grandes dificuldades que desafiam a nossa fé, mas Deus nos ajuda a superá-los. Em nome de Jesus, glória a Deus. A palavra diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Viu, Branco? A quem muito for dado, muito será cobrado. Não pode ter certeza. Os dois vão ser muito cobrados. Tá? Mas essa cobrança não é para te derrubar. É para que você cresça cada dia mais na palavra. Cada dia você seja mais transparente. Cada dia você possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus. Não tem como você receber e não transferir. O que você recebe de Deus, você tem que passar para frente e passar com maestria, passar com muito melhor do que você é. Às vezes alguém vê o pastor pregando aqui e fala, nossa, que beleza. Não, gente, é o Espírito Santo que faz através de nós. Às vezes nós não somos nada, mas o Espírito Santo é tudo sobre nós. É Ele quem faz. Devemos acreditar nisso, entregar a Ele. Queridos, junta-se ao conhecimento da Bíblia a experiência de vida que dá mais força e confiança para continuar a jornada. Vamos pensar aqui numa coisa. Uma criança pequena, aí sei lá, 5 anos, 6 anos, ela para batizar, nós não batizamos criança desse porte, até 12 anos nós não batizamos. Por que não é batizada uma criança até 11, 12 anos? Às vezes a gente até batiza com 10 anos, com 11 anos, mas porque tem crianças que são muito saídas, tem crianças que são muito espertas. Mas a faixa que nós costumamos batizar é 12 anos. Por quê? Porque é o momento que a pessoa já começa a entender a palavra. Se você chegar numa criança de 6 anos, 8 anos e perguntar, você arrepende dos seus pecados? Ele vai, que é isso?
Mas se eu chegar numa irmã, num irmão mais velho, e perguntar: você se arrepende dos seus pecados? Meu Deus do céu, vai passar tanta coisa na cabeça dele nessa hora. Mas se ele já tiver sido guiado pelo Espírito Santo, ele fala: eu arrependo, então eu te batizo, porque você disse que arrepende, então eu te batizo. Uma criança não tem como fazer isso. Amados, e com o tempo, amados, esse crescimento espiritual, o crente dá frutos, e o resultado do crescimento espiritual são visíveis. São visíveis, amados, esse crescimento espiritual das pessoas. Eu lembro de uns anos atrás, já tem tempo, né, amor? Tinha uma obreira nossa lá. Na verdade não era uma obreira, eu estava ajudando, sim. E eu sempre fui de pôr os obreiros para frente. Não bobeava, não. Chegava lá, eu já pegava um e falava: vai fazer a oferta. Eu ficava apavorado. Falei: vocês vêm preparados? Vem preparado que eu vou usar. Eu não vou falar quem não. Para chegar aqui eu ponho. Ixi, já ia. Aí um dia eu peguei uma. Falei: domingo que vem você vai pregar, tá? Engoliu a língua assim, que virou o que eu falei: vai, você vai pregar. Pastor, vai. Menino do céu. Eu ficava vendo aquela menina pregando e meu queixo foi caindo assim. Falei: Jesus do céu, que maravilha que foi. Andressa. Lembra da Andressa? Aquela menina teve assim um crescimento exponencial que eu vou te falar. Assustou. E olha que ela não era crente, não conhecia a palavra. E foi, batizou, nós orientamos, nós crescemos com ela. Foi assim extraordinário. Mas ela deu lugar. Ela deu lugar para o Espírito Santo trabalhar nela. Aleluia! Glória! Amém! Amados, você conhece o fruto do Espírito? Chama-se o fruto do Espírito, tá? Não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Só que dentro desse fruto do Espírito está o seguinte, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E esse aqui, a minha esposa sempre me elogiou com isso. Graças a Deus. Domínio próprio. Domínio próprio é o que nós precisamos. Por que muitas pessoas são vento, a folha, no vento? Porque todo mundo leva ele para lá onde quer. Ele não tem domínio próprio. Ele não sabe o que quer. Peça ao Espírito Santo domínio próprio. Peça a Deus, peça ao Espírito que te oriente. Não seja uma folha ao vento. Tenha um alvo. Seja um bereano. Mas como buscar esse crescimento espiritual? O crescimento espiritual, amados, depende de duas coisas. Primeiro, da sua vontade. Por isso que eu digo, uma criança não tem como você cobrar dela. Mas um adulto tem. Você tem que abrir o seu coração e ter a sua vontade. Eu quero. Depende de você. Porque se você não quiser e fechar o seu coração, com certeza, amados, com certeza, o Espírito não vai invadir. O Espírito não faz isso. E segundo, amado, a vontade do Espírito Santo. Essas duas vontades, a sua e do Espírito Santo, tem que estar alinhada. Se você não alinhar com o Espírito Santo, amado, não adianta. Você vai pegar um caminho que não vai cruzar com o Espírito Santo. Não tem jeito. A sua vontade é soberana. E Deus respeita essa vontade. Amém. Mesmo que você pegue esse caminho errado, Deus respeita. Foi a sua vontade. Ele vai permitir que você vai. Mas Ele vai sempre estar tentando te buscar, com certeza. Ele sempre vai colocar alguém na sua frente para tentar fazer você voltar. Mas eu tenho que ter vontade, eu tenho que querer. Amados, da sua vontade, porque é você quem decide o caminho que vai tomar. E do Espírito Santo, porque é Ele quem vai te orientar na caminhada. Amém.
na caminhada. O que a palavra diz quando você vai ensinar uma criança? Fala, pastora Vera. Ensina a criança. O caminho que deve andar, quando ficar velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ficar velho, e não se desviará dele. Ensine o caminho. Quando você deixa o Espírito Santo te ensinar o caminho, amados, aí pronto. Você nunca mais esquece o caminho. Nunca mais. Aleluia! Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto é dito. João 14, 26. Então, amados, a obediência ao Espírito Santo é chave. Ouvir o que o Espírito Santo te fala, obedecer. Porque não adianta você só ouvir e entra de cá e sai de cá e continua do mesmo jeito. O guarda está aqui na rua, você parar. Ou ele faz assim para você passar devagar. Porque ele sabe que ali na frente tem um buraco, tem alguma coisa que vai te dar problema. Aí você passa, chega lá na frente e quebra a cara. Ou quebra o capacete, ou quebra sei lá o que é. Obediência. Aleluia. Obedeça, amados. É melhor obedecer do que sacrificar. Amados, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Amados, é Deus quem faz crescer. Mas você precisa permitir que Ele trabalhe na sua vida. Se você não permitir, amados, você vai ficar raquítico. Você não vai crescer. Você tem que querer, você tem que aceitar as correções. Muitas vezes isso vai doer em você. Essa correção pode doer. Mas é para o seu bem. Aleluia. Muitas vezes você vai ouvir coisas que você nem imaginava ouvir. Ah, meu Deus do céu, isso é para mim. Mas é para a sua bondade. É para o seu crescimento. Amados, muitas vezes isso vai doer. Mas vale a pena, pois uma semente não pode germinar. Oh, aleluia, se não morrer. Essa semente tem que morrer para o mundo. Assim é o homem que deve morrer para o mundo e nascer para Cristo. O crescimento espiritual, ele depende dessa morte para o mundo. Submeta-se, amados, a Deus. Peça discernimento espiritual para que Deus revele as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. E escolha fazer a vontade de Deus. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais. Senhor, no que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, que não te agrada. Mas obedeça. Não é só pedir para Ele te lembrar, para Ele te ensinar e você não fazer. Ele vai te mostrar coisas que muitas vezes você fazia de boa, sem ter nenhuma culpa. A partir da hora que você pede o Espírito Santo para te ensinar, para abrir os seus olhos, você vai começar a ver que você estava muito, mas muito errado. Queridos, submeta-se a Deus, peça discernimento espiritual, para que Deus possa te revelar aquilo que você precisa melhorar. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Sempre que você for ler a Bíblia, amados, abra a Bíblia, fecha seus olhos. Senhor, eu vou ler a Tua palavra, Senhor. Abra meus olhos espirituais, abra meu entendimento, Deus, para que eu possa ler e compreender tudo que está aqui. Eu quero aprender da palavra do Senhor. Peça ao Espírito Santo. Vou contar uma coisa para vocês, coisa de pastor. Quantas vezes já aconteceu isso? Às vezes eu ia fazer uma palavra, eu sentava
Olha aqui, vou contar uma coisa para vocês. Eu pastoreei na Igreja do Novo Mundo 10 anos. 10 anos eu pregava todo domingo e na quinta, era isso, bem? Era quinta e domingo. Nós tínhamos culto lá. Se eu repetir uma palavra umas poucas vezes, foi porque eu quis repetir mesmo. Eu lembrei daquela palavra, fui lá buscar a palavra de vários anos atrás, eu reformulei ela e fiz ela de novo. 10 anos. Nunca repeti palavra. Mas tinha dia, mas que eu ia fazer uma palavra nova, meu Deus do céu, era como se tivesse entupido. Eu começava uma frase, apagava. Começava outra, apagava. Meu Deus do céu, está entupido. Minha esposa, assim mais crente do que eu, né? Ela falava assim, bem, você orou? Vixe, é mesmo. Eu não pedia, o Espírito Santo me ajudar. Mas eu joelhava, Senhor, me ajuda aqui, porque está difícil. Vou contar para vocês. Tomar um pirulito de uma criança é mais difícil. Era assim, mas saía que era uma maravilha. Outro dia eu estava lá em casa fazendo umas palavras. Alguém aqui já ouviu aqueles vídeos que eu coloco no YouTube? Alguém já acessou? Eu estava fazendo um vídeo, fazendo uma palavra. Rapaz do céu, cada versículo que eu abri a Bíblia para fazer a minha palavra, eu já enxergava outra palavra ali. E dali eu começava a fazer a palavra e deixava aquela. Terminava aquela, falei, agora vou começar essa aqui. Ia lá no outro versículo, rapaz, foi 4 palavras assim, uma atrás da outra, não conseguia parar. Eu ia lá no quarto e falava, pessoal, eu não consigo parar. É uma palavra atrás da outra. O Espírito vai te dando tanta revelação. Mas por quê? Porque você pediu para Ele te orientar. Pediu para Ele te lembrar. Foi isso que Jesus falou. O Espírito Consolador te fará lembrar de tudo que eu te ensinei. Por isso nós temos que confiar no Espírito Santo. Queridos, 2 Timóteo 3,16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra. Procure melhorar o seu estudo bíblico. Tire um tempo para meditar nas palavras. Se preciso, converse com pessoas adultas na fé. Tire as suas dúvidas. Não fique na dúvida com o que você leu e não entendeu. Chega aqui, irmão, pastor, pastora. Olha, eu li isso aqui, eu não entendi. Eu li e entendi assim, é assim mesmo? Se precisar, procure mais um outro. Seja um bereano. Mas não coma comida, toda a comida que for para você. Pelo amor de Deus, sejam bereanos. Sejam crescidos. Ore antes de fazer a leitura. Peça ao Espírito Santo que dê orientação, discernimento. Ore com o coração e não somente com a mente. Não ore só com a mente ali, com os olhos, mas com o coração. Coloque a sua vida naquilo ali. Amados, quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Estão vendo que a palavra, ela tem que ser aprendida na profundeza dela, na plenitude dela. A oração, amados, aumenta a intimidade com Deus, a fonte de vida que nos faz crescer. Procure novas formas de orar, se chegando a Ele em todas as situações da sua vida. 1 Tessalonicenses diz, 5,17, ore continuamente, orem sem cessar. Não deixe de frequentar as reuniões da igreja, amados. Tenha sempre comunhão com seus irmãos. Sozinho você não terá, sozinho você vai ter dificuldade em aprender. Não se isole.
Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Não podemos nos isolar. Na igreja você vai encontrar outras pessoas que podem lhe ajudar a crescer. Pessoas que vão regar essa sementinha para fazer ela crescer sadia. Se você se isolar, você vai secar. Você não tem quem está te regando. Mas cuidado quem vai te regar, tá? Porque muitas vezes você vai pedir uma aguinha lá fora e eles vão jogar uma água que vai fazer você secar. Cuidado, seja bereano. Na igreja você vai encontrar outras pessoas que podem lhe ajudar a crescer. A igreja serve, amados, para juntos aprendermos a crescer em Jesus. E vou te dizer uma coisa: não é só você que vai estar crescendo, não, todos nós estaremos crescendo com você. Aleluia! Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Nós estamos crescendo também. Queridos, eu vou finalizar essa palavra, mas com as seguintes recomendações que está lá no livro de Efésios 4, verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando cada um faz a sua parte, todos crescem mais. Todos crescem juntos. Todos vão chegar na plenitude dos tempos. Amém? Queridos, que Deus os abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém? E amém.